Ei, 2025 está começando e com ele a nossa chance de nos tornarmos a nossa melhor versão. Se você deseja ter um 2025 incrível, você está no vídeo certo. Nesse vídeo eu vou te ajudar a se organizar nesse ano que se inicia, com hábitos fáceis, uma rotina prática e metas bem estabelecidas para você conseguir colocar no seu dia a dia mesmo. Organizar o seu ano pode parecer uma tarefa muito longa e complicada, que gera até certo desconforto. Mas nesse vídeo eu vou te ajudar a fazer isso com 3 passos muito simples. O primeiro passo para organizar o seu ano é o planejamento. Vocês sabem, né, que eu sou fã do planejamento, eu acho que ele realmente pode mudar a nossa vida. Então, para começar a organizar o seu ano, você precisa do planejamento. Mas antes da gente pensar no ano que se inicia, é importante a gente pensar no ano que passou. Pensar naquilo que deu certo, naquilo que não deu tão certo, o que a gente quer manter, o que a gente quer mudar. Aqui eu recomendo um passo muito simples, para você pegar uma folha, você dividir ela no meio e de um lado você colocar as coisas positivas do seu ano que passou e do outro você colocar as lições aprendidas, aquilo que você deseja melhorar no ano seguinte. É para ser uma coisa bem leve e descontraída mesmo, só para você se recordar de como foi o ano passado antes de começar a planejar um novo ano. E na sequência você começa a pensar no que você deseja para esse ano que se inicia. E aqui não pode faltar a criação de metas. A gente tem um aulão aqui no canal onde eu ensino o meu passo a passo para planejar o meu ano e para criar as minhas metas. Vou deixar aqui nos cards para vocês assistirem também. Mas o ponto principal aqui é você criar metas, que você consiga dividir ela em etapas para realmente colocar dentro da sua rotina. Bom, bora para o segundo passo então. O segundo passo é você ter as atitudes necessárias para chegar aonde você deseja. E aqui a gente não pode deixar de falar sobre os hábitos, que são o que regem a nossa vida. Aqui eu escolhi trazer um recorte de hábitos que eu acredito que sejam essenciais, muito importantes para você se tornar a sua melhor versão em 2025. Vamos começar então com alguns hábitos de saúde física. Primeiro, faça exercícios físicos pelo menos 3 vezes por semana. E escolha alguma coisa que você gosta. Talvez você não goste de academia, por exemplo. Escolha algo que você gosta para você começar. Eu, por exemplo, adoro fazer yoga, caminhada, aula de dança e é assim que eu pratico exercício nos meus dias. Beber 2 litros de água também é algo que muda a nossa vida. Algumas vezes você pode achar que você está indisposta, que você está cansada, mas na verdade você está desidratada. Ainda mais com esse calor que está fazendo, não esqueça de beber água todos os dias. Outra coisa que muda também a nossa disposição é comer pelo menos relativamente bem. E aqui eu não tô falando que você precisa seguir uma dieta regrada, não é isso. Mas para você pelo menos se policiar de não ficar comendo porcaria o tempo todo e cuidar da sua alimentação com carinho. E o nosso último hábito físico seria dormir bem. Dormir sempre no mesmo horário e pelo menos 7 horas por noite muda o seu dia a dia. Digo isso por experiência própria. Beleza, vamos passar agora então para hábitos da saúde mental. Que tal tentar pelo menos 5 minutinhos de meditação ou mindfulness? Você tirar esse tempo para estar só presente no momento aqui e agora faz toda a diferença para, por exemplo, você ficar menos ansiosa, você aproveitar mais a sua vida. Recomendo muito. Outra coisa também que eu adoro é ter um diário de gratidão. Lá você tem que anotar pelo menos 3 coisas que você é grata no seu dia. Mas eu costumo anotar 10, porque fica um pouco mais profundo. 3 coisas você consegue achar fácil. Agora 10 você tem que pensar com um pouco mais de carinho, então eu costumo anotar 10. E eu gosto muito de fazer isso, porque quando eu foco no positivo, parece que a minha vida fica mais feliz, parece que as coisas ficam melhores. Então, recomendo que você faça também. E uma outra coisa que pode ser um pouco difícil para nós empreendedoras que criamos conteúdo e precisamos muito das redes sociais, mas é muito importante também para o nosso bem-estar, é se afastar um pouco do celular e principalmente das redes sociais. Aqui é legal, por exemplo, você separar um momento do seu dia
se você quer ficar rolando o feed naquele momento, você separa aquele momento específico para rolar o feed. Ou se você vai entrar na rede social para trabalhar, foque nisso. Você vai entrar para postar um conteúdo e vai sair. Não vai ficar lá rolando o feed o dia todo. Qualquer brecha que você tem, você pega o seu celular e fica rolando o feed. Isso também faz a gente aproveitar muito mais a nossa vida aqui real, o momento presente, do que ficar vivendo só no digital. E para finalizar essa parte de hábitos, vamos falar sobre os hábitos de desenvolvimento pessoal. O meu hábito preferido da vida é esse, que eu acho que mudou tudo na minha vida, que é o hábito da leitura. Eu tento ler pelo menos 2 páginas todos os dias. E daí você me pergunta, mas por que 2 páginas? Porque 2 páginas é fácil o suficiente que você consegue fazer todos os dias. Não importa se você está cansada, se você não está afim, 2 páginas você consegue ler. Se você realmente está de saco cheio, você lê só 2 páginas e ok. Mas normalmente, quando você começa a ler, se você se interessa pelo livro, você se interessa pelo tema, acaba que você não lê só as 2 páginas, você lê muito mais. E foi assim que eu trouxe o hábito da leitura para minha rotina. Porque quando você tem tempo e você gosta de ler, você acaba lendo bastante. Agora, se você não gosta de ler ou você não tem tempo, acaba que os livros vão ficando de lado, porque a nossa rotina suga a gente. Agora, quando você precisa ler só 2 páginas por dia, você acaba conseguindo ler, mesmo que você não ligue muito ou que você não tenha tempo, e isso cria um hábito sensacional que pode, de fato, mudar a sua vida. Foi com esse hábito, por exemplo, que eu comecei a criar conteúdo. É de lá que eu tiro a maior parte das coisas que eu aprendo e aplico e trago aqui como conteúdo para vocês. Foi, por exemplo, onde eu aprendi sobre hábitos, onde eu aprendi a me planejar melhor, ferramentas de planejamento, tudo através da leitura. Também é lá que eu me desenvolvo como pessoa, que eu aprendo coisas para eu aplicar na minha realidade, que talvez as pessoas não consigam perceber, mas eu consigo perceber. Então, assim, ler é tudo. Adicione esse hábito na sua rotina que ele pode mudar tudo. E por fim, cerque-se de pessoas inspiradoras. Aquelas pessoas que te motivam a ser quem você deseja ser e te motivam a caminhar na direção correta. E isso engloba tanto as pessoas no seu espaço físico, quanto as pessoas que você segue nas redes sociais. Você já viu aquela frase que você é a média das 5 pessoas que você mais convive? Então eu acho que isso é muito real. E vale tanto para as pessoas que você convive na vida, quanto para as pessoas que você segue nas redes sociais. Então preste muita atenção em quem você segue, no conteúdo que você consome, porque isso influencia muito a sua vida. Bom, e agora vem aquela questão, né? E como que a gente faz para manter os hábitos na nossa rotina? E existem algumas formas. Primeiro, você pode associar o novo hábito com o hábito que você já tem. Por exemplo, todos os dias pela manhã eu acordava e em algum momento eu pegava o meu celular. O que eu comecei a fazer? Toda vez que eu desligo meu celular, eu pego o livro logo em seguida. Como eu sempre pego meu celular, eu sempre lembro de ler. Então, com o tempo, isso se torna mais automático. Você pega o seu celular, na sequência, já torna automático você pegar o livro para ler. Outra coisa que você pode fazer é facilitar a sua vida na hora de cumprir o hábito. Então, por exemplo, você quer tomar mais água. Que tal carregar com você sempre uma garrafinha de água cheia? Eu deixo, por exemplo, uma garrafona de água enorme no meu quarto todos os dias. Eu encho ela e eu vou bebendo ela. Eu até tenho que encher ela mais vezes ao dia, porque ela tá ali fácil. Então, é mais fácil você tomar água do que você ter que ir até a geladeira, até o bebedouro, até o galão para você pegar a água. Dá uma preguiça. Você tem que querer muito para você ir lá. Quando tá fácil na mão, você já faz muito mais rápido. Você também pode deixar o livro perto da cama para você lembrar de ler toda vez quando você acorda, quando você vai dormir, enfim. Facilite a sua vida para os hábitos que você quer realmente praticar. Bom, e agora passando para o terceiro passo para você organizar a sua vida em 2025, que é construir uma rotina que funcione para você. Afinal, a vida ela acontece na rotina. E se você não muda a forma como você está fazendo as coisas, nada vai mudar. Então vamos mudar a forma como você está vivendo com algumas dicas que eu pratico na minha rotina e que fazem toda a diferença. Lembrando que é importante depois você passar um pente fino nessas dicas para ver o que realmente funciona para você, o que faz sentido para você antes de ficar aplicando. Nada de ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V, tá bom? Reflita antes de começar a aplicar na sua vida. Bom, vamos começar então pela manhã. Crie um ritual matinal. Antes de criar essa rotina matinal,
eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era pegar o meu celular, já começava com um monte de informação, um monte de coisa, já começava o dia estressada, me arrumava rapidão e já ia pro trabalho. E não começava o meu dia assim super bem, era na correria, no estresse, enfim, indo. E eu não gostava muito das manhãs, pra ser bem sincera. Já hoje, com uma rotina matinal, eu acordo com calma, eu tenho um momento pra mim, um momento leve, eu começo meu dia de forma tranquila e parece que depois disso tudo flui muito melhor. E para você fazer isso, você não precisa de muito tempo, basta 15 minutinhos que já tá mais que o suficiente. Eu uso 30, mas 15 minutos é mais do que o suficiente. E nesse tempo, você pode, por exemplo, ler algumas páginas de um livro, você pode fazer yoga, pode fazer seu diário de gratidão, pode fazer um momento de visualização para visualizar seu dia, ou a sua vida, a sua semana, enfim. Essas são as coisas que eu faço normalmente na minha rotina matinal. E aqui eu quero destacar uma coisa, que equilíbrio é tudo. Eu não quero falar aqui pra você que o seu dia todo vai ser só ir na academia, meditar e comer salada, porque isso não é nada sustentável e não cabe na realidade da maioria das pessoas. No caso, a gente normalmente tem que dividir a nossa vida entre trabalho, lazer e um momento de autocuidado pra gente. E é essa ideia que eu quero trazer aqui pra vocês. E da mesma forma que a gente tem a rotina matinal para ajudar a gente com isso, a gente também tem a rotina noturna. Quando eu comecei a criar uma rotina noturna, eu comecei a dormir melhor, acordar mais bem disposta no dia seguinte e parece que as coisas começaram a fluir muito melhor. Para mim, o dia que se inicia tem tudo a ver com o dia anterior, com como a gente finalizou o dia anterior. Porque o ritual noturno ele já vai preparando a gente para o dia seguinte. Então, foque já em ir desacelerando no final do dia. Tente comer coisas mais leves, nem sempre eu consigo, mas eu tento. Programe-se para dormir mais ou menos o mesmo horário todos os dias. Não importa se você dorme mais cedo ou se você dorme mais tarde, mas procure dormir sempre no mesmo horário, isso ajuda muito na criação de rotina. E se você precisar acordar cedo, tente dormir mais cedo, porque isso vai te trazer muito mais disposição aos seus dias. Isso faz realmente toda a diferença. Eu antes ia dormir super tarde e tinha que acordar cedo. O que acontecia é que eu acordava irritada, eu queria dormir até o último segundo, e isso não faz muito bem. Quando eu comecei a só dormir mais cedo, para acordar no horário de sempre, já mudou tudo para mim. Então, recomendo que você faça isso. Agora, se você pode acordar mais tarde, tranquilo você dormir mais tarde e acordar mais tarde. Cada um funciona em um horário e tá tudo bem. Nada dessas regras de clube das 5 da manhã, cada um faz o que funciona pra si dentro da sua realidade. E além de tudo isso, antes de dormir, se afaste das telas e do excesso de informação, para você realmente ir desconectando até você conseguir dormir. Que tal, ao invés de assistir TV ou ficar mexendo no celular, você ler algumas páginas de um livro ou você meditar? Eu costumo fazer isso todos os dias à noite e me ajuda muito a relaxar para dormir. Antes, eu sempre ia dormir, eu tinha 1000 coisas na cabeça, 1000 ideias, 1000 coisas que eu queria fazer, porque eu tinha acabado de desligar o meu celular ou de sair da TV e com a cabeça fervilhando. E daí eu ia deitar e era lógico que eu não conseguia dormir. E eu ficava até meio ansiosa, daí eu pensava, nossa, não vou dormir o suficiente, e não conseguia pegar no sono, e daí no dia seguinte eu acordava cansada, e era um ciclo que nunca se encerrava. Quando eu comecei a criar essa rotina que eu vou desacelerando pra pegar no sono, me ajudou muito a começar a dormir melhor e ter mais disposição nos meus dias. Como eu mencionei, essas dicas podem ou não fazer sentido para você. E se você quiser um acompanhamento mais pessoal, mais personalizado do seu caso, uma ajuda mais específica para definir as suas metas, criar os seus hábitos ou a sua rotina ideal, eu recomendo que você conheça a consultoria Tenha Mais Tempo. Nela, a gente tem um atendimento muito personalizado para o seu caso específico. E juntas, em algumas sessões, a gente vai organizar a sua rotina dos sonhos. Vou deixar o link da consultoria aqui na descrição do vídeo. E aqui eu finalizo os 3 passos para você organizar o seu 2025, mas eu gostaria de fazer um adendo. É muito importante que você comece a se organizar aos poucos. Não tente, ao mesmo tempo, criar um monte de meta, incluir vários hábitos e mudar toda a sua rotina, porque dificilmente você vai conseguir sustentar isso ao longo do tempo. Agora, se você muda um passo de cada vez, aí sim você consegue fazer mudanças que realmente permanecem. Eu já tentei mudar tudo de uma vez. Quando eu comecei a estudar sobre hábitos, metas, rotina, eu queria fazer tudo ao mesmo tempo e acabou que eu não consegui fazer nada. Eu fiquei super frustrada, eu ficava me cobrando e simplesmente não conseguia sair do lugar.
Agora, quando eu comecei a implementar uma coisa de cada vez com muita paciência, hoje eu consigo ter os hábitos que eu queria, consigo ter uma rotina que eu adoro e ainda seguir as minhas metas, mas porque eu comecei um passo de cada vez. Bom, dito isso, eu espero que esse vídeo te ajude a criar um 2025 campeão, que você realmente vai ficar orgulhosa no final do ano, de um ano incrível que você viveu. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui e até o próximo vídeo.